Olá, tudo bem? Fala, Senhor, e o maravilhoso Deus fala aqui através da Bíblia Sagrada. Por isso é um deleite para nós vivermos esta experiência de juntos aqui, diariamente, estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Começando uma nova semana, começando uma nova série. Os ismos na história. O que é isso? Você pergunta. Ao longo da história, nós conhecemos alguns movimentos. Movimentos estes, ideias, propostas, ideologias, religiões, que surgiram com propósitos de apresentar uma ideia, um chamado para um segmento. E nós precisamos agora, então, eu lhe convido para mergulharmos na história, mergulharmos na palavra história religiosa e na história comum convencional, para vermos o cumprimento da Bíblia, por exemplo, em alguns aspectos. Primeiro, o cristianismo. O que é isto? Que movimento é este? O dicionário diz que é uma religião que se baseia a fé em Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, como meio de salvação para o pecador arrependido. Primeiro, na direção da justificação, onde Cristo paga o preço pelo nosso pecado, a condenação. E depois, a obra que ele faz mediante o Espírito Santo. E os cristãos, o cristianismo, crê. Tem a sua crença, tem as suas doutrinas baseadas na palavra de Deus. A Bíblia é a fonte para o ensino, para o conhecimento, para o direcionamento da vida dos cristãos. Surge o cristianismo no século I. Como foi o surgimento do cristianismo que vem de Cristo? Eu te convido para Lucas, o capítulo 2 e o versículo 10. São Lucas capítulo 2 e o verso 10 diz assim: um anjo apareceu a alguns pastores de ovelhas à noite e diz: não temais, eis aqui eu vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Interessante, ali vem agora então de uma forma espetacular um anjo e diz para eles que tem uma boa nova. Ele tem agora uma boa nova para eles e para todo o povo, para todas as nações. Como cristãos, nós cremos para todas as nações, em todos os tempos, desde o surgimento de Cristo. Então aqui diz, no versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então nós encontramos aqui o nascimento de um bebê, de uma criança. A Bíblia diz para nós, em São Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21, que esse bebê nasceu da Virgem Maria, possuída pelo Espírito Santo. Ele veio do Espírito. Então é uma junção do divino com o humano. A estrutura física de Maria, não a questão moral de Maria, porque ela era uma pecadora, e então ele não poderia ser o Salvador. Surge então agora Cristo, como criança ele é guiado pelo Espírito, ele desenvolve a vida cristã, o Espírito Santo conduz a sua vida e ele é orientado e formado o seu caráter através das instruções do seu pai e da sua mãe, José e Maria. Ele vive uma vida perfeita e chega um momento agora então que ele inicia o seu ministério e ele chama agora 12 discípulos, 12 homens dos seus discípulos. Eram muitos os discípulos, seus seguidores, e ele escolhe 12. Está lá em São Lucas capítulo 6 e o versículo 13. Diz que ele foi e ele escolheu agora dentre estes. Forma-se então agora Cristo, o movimento do cristianismo. E estes homens, em uma cidade chamada Antioquia, eles são chamados de cristãos, porque eles viviam tão semelhante, parecido com Cristo, que eles foram chamados de cristãos. E muitos judeus conheceram o Evangelho, a mensagem através de Cristo, o Salvador crucificado, ressurreto e que ascendeu aos céus. Por ele então viver uma vida diferenciada, santificada, ele agora então desperta uma perseguição pelos judeus,
que depois segue através dos romanos, os ciúmes. E então Cristo é levado à cruz do Calvário. Ele morre na cruz, cumprindo uma profecia que está na Bíblia, em Isaías 53, que fala ali do cordeiro que foi levado ao matadouro. Leia depois esse capítulo, é muito importante para nós, para você. Assim que ele morre, ele ressuscita e depois ele vai para o céu. Antes disso, 40 dias ele passa com os seus seguidores, instruindo, orientando como seria a vida deles e como seria o movimento. Após isto, a Bíblia diz, ele foi para o céu. E lá no céu ele daria continuidade ao seu ministério de salvar. Agora exercitando a função de mediador, que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. O único mediador. Grave isto aí, porque nós chegaremos a um outro movimento, a outros movimentos, que eles querem lançar por terra esta experiência, esse ministério de Cristo que intercede por nós no santuário celestial. Passa-se o tempo agora então, Jesus morre, Jesus ascende aos céus, os discípulos agora continuam intensamente vivendo essa experiência do cristianismo e eles são agora perseguidos além dos judeus pelos romanos. Sabe por quê? Porque eles determinaram não adorar o imperador. Por esse motivo, cumpre-se então nesse momento Apocalipse, capítulo 2, com relação à igreja de Esmirna. A primeira igreja de Apocalipse, a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, se cumpriu na vida da igreja primitiva. Quando começa a perseguição, é o segundo período da era cristã. Fechando aqui agora, estes homens, eles se colocam nas mãos de Deus para serem autênticas testemunhas de Cristo. Movimento do cristianismo através deles, Atos capítulo 1 e o versículo 8, diz para nós que eles foram cheios do Espírito e se tornaram testemunhas autênticas. O que você achou? Gostou? O movimento do cristianismo está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque conhecemos o cristianismo e através do cristianismo nós conhecemos a experiência da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.